Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. A gente começa esse som remix aqui, olha só que maravilha. A gente sempre conversa por aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Anchor, pelo Apple Podcast também. Então, pra toda a galera que tá sempre acompanhando o nosso podcast Terça Nobre, muito obrigado. Obrigado pra galera também que vai lá nas redes sociais e comenta. Pessoal que comenta em cima também dos episódios do YouTube. Olha só essa trilha que maravilha, ó. Quem lembra dessa trilha aqui? Essa trilha aqui eu usei quando eu tava fazendo os bastidores, né? O meu quadro, Os Bastidores. Que eu fui lá nos bastidores da Rádio Mundial, nos bastidores da Metropolitana, entrevistei o Bebe do Chupim, entrevistei também a Nadia Haddad, né, que faz o programa Bake Off Brasil no SBT, lá na Mundial ela fazia o E aí Casou, um programa bem legal também, e na época eu usava essa trilha de abertura. Então pra você que não viu ainda, entra no youtube.com/EuriBenevento e acompanha também as entrevistas, né, Euri Benevento, Euri com Y, aí tem lá uma playlist só com os bastidores, tem as entrevistas que eu fiz com o pessoal de rádio também, canais do YouTube, bastante coisa legal. Então pra você que não acompanhou, é só você entrar lá nas playlists do YouTube, youtube.com/EuriBenevento, aí você coloca lá na playlist que tem lá os bastidores de rádio, de YouTube, de TV, e você consegue ver essas entrevistas legais também que eu fiz. Tá lá no meu canal do YouTube, e pra você que gosta também, é só me acompanhar nas redes sociais, @EuriBenevento, tanto no Instagram como no Twitter. Tô lá, a gente pode trocar ideia e falar um pouquinho sobre tudo. Você pode mandar sua pergunta também pro Tio Chicória, você pode mandar sua sugestão de tema. Eu recebo bastante sugestão de tema também pro podcast, né? E às vezes eu preciso só fazer algumas adaptações pra entrar de repente na linha aí dos episódios, né, que eu venho fazendo. Então às vezes a gente tá seguindo uma linha falando sobre uma certa coisa, então eu preciso só encaixar, né, esse tema pra ficar parecido, né, que às vezes a gente fala um pouquinho sobre depressão, de repente fala sobre outra coisa, na sequência pra um assunto ir puxando o outro, né, e às vezes sai um pouco quando eu venho com linha de filmes, linha de músicas, outras coisas mais. Então assim, sempre tem muita ideia, bastante ideia de convidado também aqui pro podcast Terça Nobre, e logo logo vem novas coisas também, pulando aí de temporada, né, já estamos no finalzinho da segunda temporada, logo logo a gente vem com a terceira temporada também, fazendo algumas mudanças, algumas coisinhas diferentes também no nosso podcast, beleza? E também lembrando um pouquinho aqui sobre o episódio da semana passada, o episódio foi Como é a Vida Fora dos Stories, né? Que nessas semanas que passaram, né, foi um tema que foi bastante conversado também nas redes sociais, né, falando sobre como que é a vida fora dos stories, né, que a gente vê essa galera que vive um conto de fadas nos stories, né, e na vida real é diferente, e até surgiu esse meme, né, e fora dos stories, como você tá? E aí a galera vai dissertando, criando vários memes, e eu aproveitei esse tema também para falar um pouquinho aqui no Terça Nobre, e deixando bem claro, né, o tema que a gente conversou foi sobre essas coisas, assim, tipo, como que é a sua vida, como que é a sua vida normal, sua vida real, e o que você faz pra de repente mudar, né? Porque parece assim que é uma questão de criticar as pessoas que postam as coisas. Não, é que nem eu já conversei aqui em outros episódios, e a gente vê também esses textos motivacionais na internet, né? Ah, quer postar? Posta. Isso mesmo, gente. Se vocês sentem vontade de postar, posta, né? A rede social é sua, tá com seu nome, com seu sobrenome, seu e-mail. Então assim, tudo que você postar ali é seu. Você que decide o que você vai postar. E às vezes pode ser que as pessoas achem zoado, as pessoas tirem sarro, as pessoas falem alguma coisa pelas suas costas, mas aquela velha história, né? Se você postar, vão falar, se você não postar, também vão falar. Assim, de qualquer maneira, sempre vai ter alguém pra falar, sempre vai ter alguém pra fazer uma crítica, então cabe a você fazer esse discernimento mesmo, ó, poxa, será que vale a pena eu postar isso? Será que não vale a pena? A única coisa que eu falei em relação a esse tema foi essa questão, assim, do que a gente realmente acredita, assim, por exemplo, você coloca uma coisa lá que você sabe que não é verdade e você fica mentindo, né, pra você mesmo em algumas situações, as pessoas que fazem isso, que colocam coisas que não são verdades, então assim, elas por um tempo acabam até acreditando nesse mundo, só que aí quando bate a realidade, quando realmente vem aí os pés no chão, né, como os ditados antigos, a galera fala assim, quando a água bate na bunda, aí a pessoa vai cair na realidade e vai falar, putz, mas minha vida não é isso.
minha vida não é isso que eu posto, minha vida não é isso que as pessoas pensam. Então assim, a partir do momento que a gente começa a criar, né, essa ideia, a colocar sempre as mesmas coisas, sempre uma mesma linha, então as pessoas acabam tendo aquela imagem mesmo sobre você. Se você posta sempre uma coisa sempre parecida, fala, ó, o cara tá sempre em tal lugar, ó, ele foi viajar, tá viajando sempre, tá cheio da grana, não tem tempo de falar com os amigos. Aí vai dando essa margem pra galera te julgar. É que nem eu falei, independente do que você posta, sempre vai ter alguém pra julgar. Mas então, você vai desenhando um perfil que as pessoas pensam de você. Às vezes, você não é nem metade daquilo que você posta, mas as pessoas já estão com aquela imagem de que você sempre posta ali naquele mesmo formato, e aí todo mundo pensa que você é daquele jeito, e você não é só aquilo. A gente sabe que a gente não é só isso, a gente é muito mais. É que nem eu conversei semana passada, eu fico muito preso a algumas coisas, atualmente esses aplicativos para conhecer pessoas, né? Não somos só isso. A gente pode muito bem sair na rua e caminhar e de repente conhecer alguém, a gente pode sentar num lugar e conhecer alguém, a gente pode estar na vida e viajar e de repente encontrar uma pessoa. Então é uma coisa que eu não preciso me limitar somente àquele aplicativo, eu posso fazer outras coisas também para que a minha vida passe a ser diferente, desprendendo um pouco dessa facilidade que é a internet, mas ao mesmo tempo que é fácil, que é tudo muito na mão. Fica parecendo aquele filme, né, da Disney, o WALL-E, né, que é aquele robozinho que mostra um futuro onde todas as pessoas são completamente preguiçosas, ficam o dia inteiro deitado e tudo é automatizado, tudo é robô, tudo é celular, eles são obesos, eles não fazem exercício, não fazem nada. Por quê? Porque a vida estagnou, a tecnologia substituiu tudo. Então o carro dirige sozinho, a TV liga sozinho, a comida se coloca sozinha no prato e as pessoas não faziam nada, e aí parece aquilo, parece que a gente vai caminhar para uma situação igual daquele filme WALL-E. Então a gente precisa fazer diferente, quebrar esses ritmos de que todo mundo tá andando numa mesma direção, de repente fazer diferente. Ah, mas eu não vou tirar foto da lua porque todo mundo tirou. Mas se você sente vontade de tirar foto da lua, vai lá e tira foto da lua. Se você sente vontade de postar vídeo caminhando, se você sente vontade de postar vídeo na praia, sempre vai ter alguém para criticar, porque é o mal dessa geração, mas não podemos deixar de fazer. Se sentir vontade de fazer, faça e veja o que é melhor para você. Só toma cuidado para não cair numa bolha onde você conta mentiras para você mesmo e você acredita naquilo, e quando você estiver no mundo real, você vai se assustar. Então é importante a gente só saber onde a gente tá pisando, o que a gente tá fazendo, o que a gente tá postando, para não fazer mal pra gente mesmo. Esse foi o episódio de número 29 da segunda temporada. Teve um comentário também do meu amigo Bruno Matos lá no YouTube, ele que tá fazendo podcast de esportes, o Bruno Matos Radialista. Para você que gosta de esporte, de futebol internacional, coloca lá no YouTube Bruno Matos Radialista que você vai achar o canal dele. Se inscreve lá, várias informações, muita coisa bacana no canal do meu amigo Bruno Matos. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, vamos ao tema de hoje. Só lembrando pra você que quer ouvir os outros episódios do Terça Nobre, é só você colocar youtube.com/benevento. Tem uma playlist lá do podcast Terça Nobre, tem todos os episódios com imagem, né? Se você quiser só ouvir, é só você pesquisar Terça Nobre lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast ou no Apple Podcast. Pesquisa lá Terça Nobre ou então Euri Benevento, que aparece todos os episódios também. Já tem primeira e segunda temporada aí, tem bastante episódio pra você ouvir. De repente você tá chegando agora, nunca ouviu o Terça Nobre, então tem bastante coisa pra você ouvir, se você quiser aproveitar e ouvir os episódios anteriores. E o tema de hoje é Ainda Somos os Mesmos? Aquela música, né, da Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quando eu era moleque, né, eu escutava essa música, eu não entendia. E aí hoje, assim, quando eu vejo a letra dessa música e ouço ela de novo, aí eu reflito diferente de como eu refletia quando eu era mais jovem, né, quando eu era adolescente, assim. Tem muita música que é engraçada, né? Tem uma música do Gilberto Gil também, que se chama Drão, né? Drão, o amor da gente é como um grão, tem que morrer pra germinar. Uma música bonita, mas quando eu era moleque, eu escutava ela, dava risada. Porque começava do nada, a música começava do nada, assim. Aí eu rachava de rir. Mas hoje eu escuto e falo, meu caramba, essa música é linda. Aquela La Belle de Jour também, né? Já li aqui, já falei sobre La Belle de Jour, um dos primeiros episódios do Terça Nobre, o significado das músicas lá. E uma das músicas que eu falei foi a La Belle de Jour, que é uma música muito bonita do Alceu. E quando eu era criança, molequinho assim, também não gostava.
E hoje eu ouço assim, eu até me emociono, sabe? Tem música que realmente eu ouço e começo a chorar. É incrível quando a cabeça da gente muda, né? Essa questão de amadurecer em alguns sentidos também. Então eu escutava algumas músicas e eu não gostava. E hoje eu ouço, eu até me emociono, dependendo da música que eu escuto. Eu me emociono. E eu lembro quando eu era criança, eu ouvia meu avô escutando música também, e ele se emocionava com algumas músicas. A minha mãe também faz isso. Às vezes, de repente, dependendo da música que toca, ela se emociona. E aí, conforme a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e vai passando, e a vida adulta cobra bastante, a vida adulta cobra diferente do que a vida de adolescente, do que a vida de criança. E aí a gente começa a perceber várias coisas que a gente não percebia. E esse tema, ele é bem assim, né, que fala um pouquinho sobre a gente mudar, como a gente tinha um pensamento há 10 anos atrás e como a gente pensa agora. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e aí tava falando sobre coisas de adolescência, a época da escola, essas paixonites que a gente tem, escrevia cartas e tal, que nem eu já falei aqui no programa passado, e falando, né, mas você lembra dessa música? E eu tava ouvindo música, de repente tocou uma música das antigas que fazia tempo que eu não escutava, não das antigas, olha as ideias, aquela música do The Black, 1 minuto, The Black Negrali 1 minuto, essa música, ela fez sucesso há 12 anos atrás, não faz tanto tempo assim e tal, mas olha, 12 anos se passaram, e muita coisa mudou de lá pra cá, né, então eu comecei a lembrar e parece que foi esses dias, né, parece que essa música tocou na rádio esses dias, mas não, ela tocou 12 anos atrás. E há 12 anos atrás, o que a gente estava fazendo? Tava saindo da adolescência, entrando na vida adulta, comecinho ali, errando pra caramba, aprendendo um monte de coisa. E eu olho assim, né? Por exemplo, quando eu tinha 22 anos, que eu fui morar em Araraquara, né? Fiquei um tempo morando lá, fui tentar a vida lá, consegui bolsa pra fazer o Senac de locução. Aí eu morei em República, né? Eu já contei um pouquinho dessa história aqui. E eu olho pra trás e eu lembro, assim, do pensamento que eu tinha naquela época, sabe? Quando eu tinha 22 anos, eu tinha um pensamento muito diferente. Eu era mais corajoso, não tinha tanto medo. E hoje, quando eu olho pra trás, assim, eu tô com 32 e vejo o Eury de 22, eu falo, nossa, mas eu era muito novo, eu era muito moleque ainda. Eu não sabia nada da vida e tava desbravando o mundo. E eu olho pra trás e falo, caramba, como é que eu tive coragem de fazer isso? Hoje eu já penso mais de uma maneira cautelosa. Eu olho e falo, pô, será que dá certo isso aqui? Será que vale a pena eu correr atrás disso? E eu gosto desse pensamento que eu tenho hoje. Eu sinto que eu amadureci um pouco mais de 22 anos para 32 anos. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas eu já conversei assim, com alguns amigos também que tem 20 e poucos anos, e eu falo, cara, quando passa, sei lá, passa dos 22, 23, parece que cada ano que passa, a gente muda muito. Sabe, o pensamento que eu tinha com 23 anos, quando eu tava com 25 eu já pensava completamente diferente, com 26, e assim vai. Então, a gente muda muito. Então é difícil, que nem hoje a gente vive esse imediatismo, essa questão da ansiedade, que muitas pessoas sofrem com ansiedade, e tudo precisa ser resolvido rápido, tudo precisa ser resolvido na hora. Mas se a gente de repente olha com cautela, pensa, né, o que a gente pode fazer, respira fundo e olha diferente, a gente começa a perceber que existem mais opções e que não é o fim do mundo de determinadas coisas que acontecem. Então não tem problema nenhum se a gente muda de ideia em relação a algumas coisas. Não tem problema nenhum se um tempo atrás você gostava de um tipo de música e hoje você gosta de outro tipo de música. Essa questão também de posicionamento político, essa questão de pessoas mesmo que você convive, né? Acho que a única coisa que a gente não troca mesmo é de time de futebol, né? Porque já nasce dentro do nosso coração, é muito diferente. Mas as outras coisas pode acontecer da gente mudar. Eu digo até de coisas básicas mesmo, né? Tem aquelas opiniões formadas e prontas, encaixotadas, igual de Big Brother, né? Por exemplo, meu Big Brother é putaria na TV, que não sei o que, não sei o que. E a cada ano que passou, eles foram mudando, foram fazendo coisas diferentes. E as últimas 2 edições bombaram, assim. Os caras da Globo, eles tiveram que abrir mais espaço para ter mais patrocínio. Todo mundo falava, todos os programas de TV repercutiam. As rodas de cafezinho da manhã da segunda-feira repercutindo. Então, assim, se é tão horrível assim, como é que conseguiu fazer esse sucesso todo? Mas é lavagem cerebral, o povo é besta, política de pão e circo, não sei o que, a Copa do Mundo é pão e circo, futebol é pão e circo, sabe que futebol é pão e circo, é só gente burra que gosta, Copa do Mundo, não sei o que, e na verdade
verdade a gente tá vendo, né, a cada ano que passa, que dentro das próprias Olimpíadas tem lá manifestos políticos, tem também dentro da Copa do Mundo manifesto, teve a Eurocopa que também teve gente manifestando. Então assim, a galera tá se educando politicamente. Então dentro do futebol vai ter isso, dentro das Olimpíadas tem isso, até dentro desses programas de entretenimento que a galera acha que é horrível, que não sei o que julga sem de repente ter dado uma chance pra ver como que tá agora. Então assim, alguém que falou que o Big Brother era horrível há 10 anos atrás, ele pode manter e falar, mas eu não assisto porque é horrível. Mas faz 10 anos que a pessoa não assistiu. E hoje, tá diferente. Então essa pergunta, né, ainda somos os mesmos? Porque tem vezes que a gente já mudou. Só que aí entra essa segunda parte, que é a questão de admitir que tá diferente, admitir que pensa diferente, até em questão mesmo de candidato. De repente você escolheu um candidato e hoje já não bate mais com as ideias, fala, não, eu votei, mas hoje em dia eu não votaria mais. A vida é assim, a gente erra, a gente acerta, a gente aprende. E eu vejo, né, conversando assim com amigos, com pessoas que se tornaram pais, mães, e tem pensamentos diferentes, né? Eu já escutei muito isso assim de alguns amigos que falam, meu, a gente pensa isso, pensa aquilo, mas quando a gente vira pai, vira mãe, muda completamente a nossa situação. Então assim, eu só vou saber isso se um dia eu for pai. E quem tá ouvindo o programa também só vai saber se realmente é assim quando vira pai. E quem tá ouvindo já é pai, já é mãe, pode confirmar ou falar, não é nada disso, é a mesma coisa, ou realmente muda muito. Porque a gente escuta, até na televisão mesmo, os artistas quando vão falar, as pessoas falam, quando a gente vira pai, vira mãe, a gente começa a se preocupar com outras coisas, a gente quer um mundo melhor pro nosso filho, a gente quer deixar um negócio legal, porque a vida é assim, a gente precisa saber quais são as nossas prioridades, né? Por exemplo, no começo da pandemia, quando a gente teve que se privar de muita coisa, né? Eu fico em casa, não faz mais isso, não vai ter mais rolê, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E aí todo mundo começou a sentir falta de coisas simples, que pareciam tão simples, que a gente podia fazer a qualquer hora, e aí a gente não podia mais fazer. Começou a sentir falta, sentir saudade. E agora, graças a Deus, as coisas estão começando a caminhar para um final, né? Tá começando a se organizar para diminuir os casos. Muita gente já tomou a segunda dose, as coisas estão começando a se organizar, as coisas começando a reabrir, os eventos começando a acontecer. E aquela lista, né, de coisas que você falou que ia fazer quando acabasse a pandemia. Depois da pandemia eu vou fazer isso, aquilo. Será que você vai conseguir executar isso? Por quê? Porque já aconteceram outras coisas, o tempo passou, né? Já estamos aí quase 2 anos dentro dessa loucura e muita coisa aconteceu e talvez a gente não conseguiu fazer nem metade do que a gente planejou ou nem metade do que a gente queria. E isso mostra pra gente que mesmo que a gente coloque lá prioridades, tem a nossa lista de objetivos, às vezes a gente trava, às vezes a gente não consegue ir nem pra frente nem pra trás, conforme eu já falei em outros episódios aqui. Tem dia que realmente é difícil, a gente precisa ter muita perseverança pra continuar, respirar fundo e falar, meu, calma que hoje eu vou fazer uma forcinha aqui pra melhorar o meu dia e não me deixar desanimar completamente. Então é importante a gente ver o rumo que a nossa vida toma, os caminhos que a gente está seguindo e saber também que mudamos de opinião, que não precisamos pensar a mesma coisa pro resto da vida, não precisamos ter aquela velha opinião formada sobre tudo, como já diria Raul Seixas, a gente pode mudar. Então assim, talvez não somos mais os mesmos, talvez hoje, há quase 2 anos depois do começo da pandemia, a gente não é mais o mesmo, a gente pensa diferente. E muita gente falou, mas a pandemia veio para ensinar. Talvez não, talvez ela não ensinou nada, talvez teve gente que não aprendeu nada, tem gente que se manteve tão ruim quanto era, teve pessoas que não melhoraram em nada, teve pessoas que só deixaram escancarar a má vontade, deixaram escancarar assim a falta de empatia. E acabou sendo conveniente para muita gente, né? Tudo que não queria fazer, falava, põe a culpa na pandemia. E se Deus quiser, a pandemia vai acabar, tá acabando. E aí essas pessoas que colocavam a culpa na pandemia para não encontrar familiares, para não encontrar amigos, para não ir em outros lugares, vão falar o que agora? Vão dar qual desculpa, né? E que nem eu falei, tem alguns hábitos da pandemia que talvez sejam adotados para sempre, assim, essas pessoas que não se conhecem, que vai cumprimentar com um beijo, talvez seja uma coisa que eu sempre achei muito constrangedor. Você não conhece a pessoa, você chegou e tudo bem, e já dá um beijinho no rosto, sabe? Tipo, é um negócio assim que acaba sendo um pouco invasivo, e talvez fica aí uma herancinha da pandemia de que as pessoas não se cumprimentem mais com um beijo, a não ser que sejam muito íntimas, que sejam amigos que já se conheçam. Agora, se você cumprimentar uma pessoa completamente desconhecida com um beijo no rosto, talvez esse hábito acabe, né? Mas eu acho que é válida essa reflexão da gente perceber que a gente muda. Que a gente muda o pensamento, que a gente muda de opinião, que a gente muda de vontade, que a gente muda de sonhos, a gente pensa em outras coisas e não tem problema nenhum.
Eu acho que nunca é tarde pra gente mudar de rumo, da gente tentar recomeçar, da gente tentar correr atrás de outras coisas, que nem eu já conversei aqui no programa, várias pessoas às vezes me falam, pô, por que você não tenta outra área? Por que você não desiste dessa área? Realmente eu conheço muitas colegas da área do rádio e TV que já sofreram muito nessa área e já desistiram, estão em outros lugares. Eu ainda tô tentando, mas tem hora que realmente é tanta gente assim que quer esmagar o seu sonho como se fosse uma barata, ou as pessoas que já estão lá também, que não fazem força nenhuma pra tentar ajudar uma pessoa a entrar. Então isso realmente desanima um pouco a gente. Mas eu ainda tô aqui, eu ainda tô tentando, o podcast segue firme, o Terça Nobre firme e forte na Go Norte, como diria a rapaziada palestrina, mas a gente continua. E como diz aquela música Clube da Esquina número 2, né? E lá se vai mais um dia. Então cada vez que passa um dia, o que a gente está preparando para amanhã, o que podemos fazer para melhorar, né? Para sair um pouco desse ciclo repetitivo, de sair do mais do mesmo. O que a gente pode fazer de melhor amanhã? O que eu posso fazer amanhã para ter? O que eu posso fazer de diferente amanhã para ter um resultado diferente? Para eu não me frustrar, para eu não me desanimar com as coisas que eu faço e os resultados continuam iguais. Então a gente tem que tentar mudar a curva, mudar o caminho e seguir em frente. Olha só essa canção. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora do nosso nobre vagabundo. Lembra daquela música? Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Mas o tio Nobre. O tio Chicória não é vagabundo, é brincadeira. É só pra lembrar daquela música da Daniela Fred Mercury. É hora dele, o tio Chicória. Pergunta ao tio Chicória. Que saudade, tio Chicória, eu fico com saudade de você. Vamos apresentar o programa lado a lado comigo aqui. Vem pra cá, tio Chicória, pergunte ao tio Chicória. Ora, gente, tudo bacana com vocês, meus amigos? Meus netos, meus sobrinhos, meus filhos, né? Tudo neto do tio Chicória, olha só. Vamos criar um bloco aqui, né? Que, igual daquela vez que teve lá do Torta na Face, face a face, lá do programa do Vitinho Zene, que a gente fez lá, os netos do tio Chicória, os filhos do tio Chicória não achavam o nome pra rapaziada, né? E é isso, a rapaziada filhoteira do tio Chicória que participa, né? Que gosta de falar o gente, né? Que vai comprar roupa no Brás também. Porra, é barato, né, gente? Você vai com 300 reais, você compra bastante roupa, né? Que apesar que aquela senhora falou que uma calça, né? Uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Só que ela não sabe do Brás. O Brás você vai pagar baratinho numa calçadinha. Aquelas calças, né? De repente meio desbotada, meio repintadinha. Os bolivianos que trabalharam dela, mas dá pra usar bastante as calçadinhas, né, gente? Mas e assim, a gente fica feliz, né? Do retorno, né? O pessoal gosta de falar o gente comigo. Eu sei disso, que você tá ouvindo o podcast, aí na hora que eu vou falar o gente, confessa que você entra falando o comigo também, né, seu canalhão. Mas é isso, né, gente? Hoje eu não vou responder perguntas, sabe por quê? Porque eu tô feliz, gente, de tanto que eu ficava mandando as mensagens pra Globo, né, TV Globo, né, a Rede Globo de televisão. Eles estão repassando aquela série que eu gostava aqui, bacana aquela série, gente, de Verdade Secreta, gente, aquela Angel lá, que maravilhosa, né, aquela atriz, gente, tô apaixonado de novo. Que da outra vez que passou, já tinha ficado apaixonado, eu fiquei sabendo que ia ter a próxima segunda temporada, mas não veio ainda, né, a segunda temporada, mas tá passando a primeira de novo. A gente vai poder ficar vendo aquela moça linda de Bacanamente e vai passar tarde, né? Lá para as 11h30 da noite, assim, depois de tudo, a gente assiste, porra. Agora só falta a Globo voltar a passar a Avenida Carminha de novo, que aí eu vou ficar feliz. Agora esse menino aí de tema, né? Porra, esse tema também é difícil, porque assim a gente fica falando, né, que eu gostava bastante da Elis Regina, porra. Quantas músicas bonitas, que a moça bonita cantava bem também, mas morreu, né? Morreu assim, de uma maneira triste, né, gente? Vocês já viram o filme dela? Você chora, gente. Que história triste de morrer. Morreu nova, jovem, assim, igual aqueles nossos ídolos bacana internacional morreram com 27 anos. Ela morreu nova também, né, gente? Qualquer dia eu conto melhor essa história pra vocês aí, igualzinho dos tempos de Walter Disney, viu, gente? Grande beijo, gente. Fui!
Boa, tio Chicória, olha só que maravilha. O tio Chicória sempre abrilhantando o nosso programa aqui. E tio Chicória safadinho, né? Assistindo Verdades Secretas. Olha só, hein, tio Chicória. Isso é proibido para menores, essa série, hein, criançada? Nada de assistir, não, hein? Que aí depois é só memes aí dos tempinhos de presença de Anitta também, que a Globo nunca mais passou. Podia passar de novo, né? Acho que deve ter passado no Vivo. E agora tem o Globoplay também, o pessoal fica assistindo pelo Globoplay, né? Então, tio Chicória, talvez essas séries aí que você gosta tanto, talvez não passe todas, né? Mas é bacana, eu acho legal que você fica pegando no pé da Globo aí, e a Globo sempre te escuta, tio Chicória. Acho bacana isso, tio Chicória. Continua assim que uma hora a Globo te contrata pra sugerir várias coisas aí, isso que é importante. Olha lá, ó. A trilhazinha vem cantando. Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. O Terça Nobre de hoje a gente conversou um pouquinho sobre ainda somos os mesmos? Sobre mudar de opinião, sobre coisas que a gente acreditava e de repente hoje a gente não acredita mais. Sobre sonhos que a gente tinha e de repente hoje esses sonhos são diferentes. Sobre coisas que a gente pode fazer. E também admitir que mudou, admitir que hoje pensa diferente, admitir que hoje quer seguir outro caminho. Não tem problema nenhum. Então assim, se ainda somos os mesmos, a gente muda muito de opinião. Quando a gente tem uma idade, passa um tempo, a gente muda de prioridades, a gente muda os caminhos, a gente muda a gente muda os caminhos, a gente muda no que a gente acredita. E isso acontece. Então assim, ainda somos os mesmos? Temos que ter aquela velha opinião formada sobre tudo sempre? Não, não precisamos. A gente pode mudar quando a gente achar necessário mudar. E não tem problema nenhum, muita gente muda mesmo. Só é difícil admitir. Às vezes a gente não consegue admitir, mas se precisar mudar, a gente muda. Faz parte. E agora vem chegando a hora da gente se despedir aqui no Terça Nobre. Com essa trilhazinha marota. Olha só que maravilha. Vamos dançar. Estilinho é de moda, vai. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, eu fiz uma dancinha. Pra quem não tá assistindo pelo YouTube, eu fiz uma dancinha estilo Renato Russo. Eu falei que a música é estilo Ed Mota, mas eu fiz aquela dança toda maluca, assim, do Renato Russo, com os braços, assim. Mas é isso, galera. Obrigado pra todo mundo que veio até aqui no final do podcast. Toda semana escutando com a gente, podcast Terça Nobre, pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e também assistindo no YouTube, youtube.com/euribenevento. Brigadão pra todo mundo, gente. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, bora chegar a 1000 inscritos e também comentem lá nas redes sociais o que vocês acharam do episódio, comentem no YouTube também, que eu leio os comentários aqui na semana seguinte. Então, gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, abração! Terça Nobre.